Começa agora, nas trilhas da sabedoria, um programa do Instituto Luminar Atlante. Apresentação do professor Vanderlei Paes. Hoje nosso DJ esotérico está muito pop, já entrou com uma música aí pop aí, muito bem, muito animada, muito cheia de energia, isso é bom. Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou o Vanderlei Paes, psicanalista, terapeuta alternativo e mestre em ciências herméticas. Então, disse que hoje eu iria falar um pouco mais sobre o Vesak, ou seja, o Festival de Vesak e o corpo búdico. No nosso programa passado, que foi sábado passado, você tem aí gravado aí no podcast da Vibe Mundial, eu falei também do Festival de Vesak em relação às 7 chamas coloridas ligadas aos mestres, 7 chamas de luz ligadas aos mestres, que vai da chama azul até a chama violeta, que é o que se trabalha isto no Festival de Vesak, próximo à lua cheia de Touro. Mas além disto, se trabalha também a parte búdica, né? Se comemora a iluminação do Buda, não só do Buda Siddhartha, príncipe Gautama, mas também de todos aqueles que tiveram acesso ao corpo búdico, também conhecido como sexto corpo. Então, na literatura da Teosofia, de Helena Blavatsky, e outras literaturas de autoesoterismo, você vai ver então falar das camadas vibratórias que tem o nosso corpo, que nós chamamos de corpo físico, o corpo número 1, ou o corpo vital, aquele que faz você estar aqui na terceira dimensão, se manifestando, o corpo etérico, que acompanha os contornos do seu corpo físico, e ele é o intermediário entre o físico, o corpo etérico, e também o corpo astral, que é o corpo de sentimentos. Etérico, intermediário do astral e do físico. Sendo que o corpo etérico é um corpo de sensações, onde você sente as sensações de um ambiente, as sensações de uma massagem, as sensações do reiki, e o corpo astral é feito de sentimentos, vibração dos nossos sentimentos é o que alimenta o corpo astral. Então, primeiro o corpo, de baixo para cima, de densidade para mais diáfano. Primeiro é o físico, segundo o etérico, terceiro o astral, quarto o corpo. Então vem o mental, também chamado de mental concreto. O que seria o mental concreto? São seus pensamentos diários. Essa matraca interna, matraca interior nossa, que não para de falar. Você pode estar quieto, sem emitir nenhum som. Porém o pensamento não para. Preciso pagar tal conta, preciso fazer tal coisa. Precisa fechar o portão, abrir a porta. Tudo isso é do corpo mental concreto. Então este seria o quarto corpo, quinto corpo. Então você tem primeiro físico, segundo etérico, terceiro astral, quarto mental concreto, quinto corpo mental causal. Primeiro corpo causal, que é o corpo que tem a ver com a armazenagem da sua filosofia de vida. Aquilo que passou a ser a sua filosofia de vida. Nem sempre é a filosofia ideal, mas foi o que você incorporou, o que você aprendeu desde criança, bagagem que você traz das vidas passadas, onde estão acertos e equívocos. É o mental causal, é aquilo que faz, move a sua vida e mexe no seu inconsciente. Depois desse quarto corpo, vem o quinto corpo, que é o corpo. Aliás, o corpo mental, falei do corpo mental concreto, o corpo mental causal, depois veio o corpo búdico. O corpo búdico é o corpo de intuições. Corpo de intuições, é o corpo que você vai ficar às vezes entre a cruz e a espada, como se diz, entre a razão e a emoção. E o que vai desempatar isso? O que vai desempatar é o corpo búdico. O que é o corpo búdico? Ele manda intuições para o corpo mental causal, para o corpo mental abstrato. Ele desempata dúvidas entre um procedimento ou outro, entre a sua filosofia de vida e o que está acontecendo.
Esse é o corpo búdico, também conhecido como tela búdica. Esse corpo búdico é um corpo de iluminação, porque ele traz lá do mundo causal, lá do corpo atímico, que é o corpo mais sutil que tem. Depois tem o espírito, que é o incorpóreo, o espírito, que é imortal, porque todos esses corpos que eu falei, eles são sujeitos a uma morte, não na mesma época da morte do corpo físico, mas é sujeito à morte se não soubermos trabalhar eles. É a nossa alma, eles são a nossa alma. E o sexto corpo, o corpo búdico, corpo de intuições, ele representa aquela intuição que você tem que ter para dar um grande salto na sua vida espiritual, para não esquecer a sua missão, que é a coisa mais importante que você trouxe aqui na Terra com você, é a sua missão. Isso está armazenado lá no arquivo akáshico, lá no cosmos, e o corpo búdico capta essa energia e joga no mental, que é o mental causal, o mental da tua filosofia de vida, e que traduz para o mental concreto, que vai mexer nos seus pensamentos diários. Porém, se você não exercita, ou não higieniza, ou não faz um detox, né, higienizar esse corpo búdico, você só tem intuições que não são assertivas e vai levando assim uma errada atrás da outra. Você já vai trazer para o seu corpo mental abstrato, o corpo mental mais sutil, uma filosofia de vida errônea, uma filosofia de vida que vai ser uma causa de muitos males na sua vida, embora você vai atribuir à sociedade, a outras pessoas, mas está dentro de você. Então, exercitar o corpo búdico, exercitar nossas intuições é necessário. Para isso, os sábios milenares nos deixaram chaves para isso. Não é o chaves do Chapolin, não. Chave para poder estudar isso aí. Uma chave é o dia da lua, segunda-feira, onde você pode alimentar a sua intuição. Coloca uma roupa branca, não todo de branco, pode ser só uma camisa branca, algo de prata no corpo, pode ser um anel, uma pulseira, uma corrente, um caderno sobre a mesa, uma caneta, não importa o horário da segunda-feira, se é madrugada da segunda-feira, se é à tarde, se é à noite, não importa. Deixa a intuição fluir. Se fluir, se vier naquele dia, você marca algo. Se não vier, você reforça essa mesma vestimenta, esse copo d'água perto de você, que também é interessante. Mas se colocar algo de prata, até que as intuições começam a aparecer. Elas agem tal qual uma canalização. Ela vem do mundo causal para o mundo dos efeitos. A limpeza do corpo búdico pode ser feita ritualisticamente. Então, no Festival de Vesak, do alto esoterismo, além de nós fazermos menção e ensinamentos sobre os mestres ascensos, da primeira à sétima chama, nós fazemos uma limpeza ritualística, simbólica do nosso corpo búdico, fazendo uma procissão em direção a uma estatueta de Buda, devidamente consagrada, onde jogamos uma água anteriormente já preparada sobre a estatueta. E ao jogar aquela água sobre a estatueta, nós não estamos fazendo idolatria à estátua, muito menos a um dos Budas que vieram na Terra, e sim ajudando a limpar o seu corpo de intuições, limpar o seu corpo búdico para que ele possa captar as intuições assertivas, conseguir atingir os alvos da sua vida. Então, o corpo búdico, como todos os corpos, precisam ser limpos, alimentados e exercitados. Sempre esse trio, igual ao corpo físico: higiene no corpo físico, alimentação e exercício. Repouso, o corpo está sempre em repouso se você não coloca ele em movimento. Então, repouso também é necessário. Porém, essa trilogia, né, que eu acabei de falar, é o ideal para que você mantenha todos os corpos, todas as camadas, né, da sua alma purificadas, para que você receba uma excelente intuição. Intuição em relação a qualquer coisa, ao seu trabalho, intuição em relação aos seus relacionamentos, intuição que é necessária, que vai desempatar o braço de ferro, o cabo de guerra entre a razão e a emoção. Então, falaremos mais ainda sobre o corpo búdico
E aí te convido já para estar junto comigo para o Festival de Vesak, né? Nós vamos comemorar a véspera do Vesak no dia 10 de maio, sábado, 10 de maio, sábado, às 19 horas. Então vamos estar lá, é só presencial, se não dá para fazer online. Então vamos comemorar o Festival de Vesak. Vamos fazer uma ritualística ligado aos mestres ascensos, às 7 chamas dos mestres e também ao Buda Siddhartha Gautama. Isso já fazendo uma referência a todos os Bodhisattvas, homens e mulheres que atingiram um estado de Buda ou desenvolveram uma intuição muito aguçada. Então vamos trabalhar com isso para que todos os presentes possam aguçar a sua intuição neste ritual poderoso que acontecerá no Festival de Vesak. Voltando a falar, sábado, 10 de maio, então, às 19 horas, lá no Instituto Luminar Atlante. E para você saber mais sobre isso, você pode mandar um WhatsApp perguntando, telefone do WhatsApp, 97-333-8866. Repetindo, 97-333-8866. Ou se você quer ligar, falar no telefone em vez de mandar WhatsApp, então é outro telefone, é o 2061 5085. 2061 5085. Tem lá um cartaz, né, na internet falando sobre isso lá no Instagram meu e também na Vanderlei Paz Oficial, Instagram do Instituto Luminar Atlante, aparece lá o Festival de Vesak, que será comemorado no dia 10 de maio. Faltam poucos dias, tem poucas vagas. 10 de maio, às 19 horas. Sou o Vanderlei Paz, vocês estão ouvindo aqui pela Vibe Mundial e o programa é Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando ao nosso tema, vou falar um pouco mais devagar sobre a numeração desses corpos, que a gente acaba se atrapalhando um pouco com isto. Corpo físico, do mais denso, estou caminhando do mais denso ao mais sutil. Corpo número 1. Corpo etérico, que é o intermediário entre o teu corpo físico e o corpo de sentimentos, que é o astral. Corpo etérico, corpo número 2. Corpo astral, que é o de sentimentos, número 3. Corpo mental concreto, número 4. Corpo mental abstrato, corpo número 5. Corpo búdico, 6º corpo. E corpo atímico, que é representado por aquela auréola branquinha, redonda, que aparece na cabeça dos chamados santos, né? É o 7º corpo, que é o mais próximo do espírito. E o espírito é um corpo? Não, ele é incorpóreo, mas ele é a causa vibratória desses corpos. Os corpos compõem a nossa alma. A alma pode ficar eterna ou morrer, mas ela está sempre em eterna transformação. O espírito caminha por labirintos da galáxia, mas acontece assim, que o espírito é indestrutível. Ele pode criar labirintos onde ele vai perder muita energia, tempo e espaço, ou sair de labirintos onde ele vai abrir mais espaço, conhecendo caminhos eternos, caminhos de luz infinita. Então, no espaço infinito, no tempo eterno, trazendo a essência desse eterno presente, trazendo a essência dessa luz infinita para você aqui na Terra, para você conseguir realizar íntimas e justas aspirações, cumprir o objetivo para o qual você foi criado. Voltando a falar então do corpo búdico, do corpo de intuição. Veja bem, você tem as 3 dimensões, comprimento, largura, profundidade, ou se quiser comprimento, largura e altura. E nós vivemos nesse mundo 3D. E o nosso corpo físico, com os seus órgãos que são delicados, cada um com a sua função, ele é uma síntese dos corpos animais e ao mesmo tempo ele representa codificações estelares. Ele então é o que nós usamos aqui na 3ª dimensão, para você se manifestar aqui. Porém, o etérico, ele pode se manifestar sim, ele manifesta também na 3ª, em forma de uma aura mais visível, para as pessoas que treinaram ver a aura,
ou então para quem não consegue ver, sentir a energia da pessoa. É o corpo de sensações, etérico. Assim como se sente um perfume, sente se está frio, se está calor. Esse é o etérico, sensível à massagem, acupuntura, etc. E o astral, corpo astral, corpo de sentimentos. Então, corpo de sentimentos. Então, 3 dimensões vive o corpo físico, o etérico também vive parte nas 3 dimensões e uma parte na 4ª dimensão. A 4ª dimensão tem a ver com o tempo, mas ela é habitada. Essa energia do tempo é uma frequência. Ele é habitado por seres elementais, 4ª dimensão, e outros seres que habitam a 4ª dimensão, muitas vezes como um anfíbio que fica metade na água, metade na terra, e seres elementais, seres mais diáfanos, mais sutis, ficam entre a 4ª dimensão e a nossa, que é a 3ª. Muito bem. Corpo mental concreto também atua na 3ª dimensão, mas também na 4ª, e já tem um jatinho para a 5ª dimensão. Corpo mental já começa a trabalhar essa energia de 5ª dimensão, que estará mais solta, né? Mais aberta, com portais mais abertos no corpo causal, que é o chamado mental, que faz parte da sua índole. O que você sente, o que você pensa sobre a vida, o que você pensa sobre si próprio, sobre a existência, levando isso para o sentimento, levando para as sensações. E ele tem a ver com a 5ª dimensão, onde tem mais luzes. Tudo é muito a luz na 5ª dimensão. Luz gigantesca, luz imensa, luz multicolorida, luz pequenininha do tamanho de um vagalume, quase apagando, como são os vários sóis da galáxia, de várias grandezas esses sóis. Essa é a 5ª dimensão. Nós podemos ter acesso a ela, mesmo aqui estando encarnados, ou quando você está de corpo e alma, né? Lá na 5ª dimensão, com seus corpos sutis. Muito bem. E aí, você tem o 6º corpo, que tem a ver com a 6ª dimensão. Essa entra no campo acástico. Essa entra no arquivo acástico. Essa consegue saber intuitivamente o que já aconteceu na Terra há milhares de anos atrás. Esta ajuda o arqueólogo, por intuição, descobrir o vestígio de uma civilização milenar. Ajuda o cientista, depois de fazer vários cálculos, várias equações e ficar no impasse, intuir, fazer algo e acertar. Muitas coisas se acertam por intuição, e essa energia da intuição vem do 6º corpo que eu acabei de falar. O 7º é o invólucro do espírito, basicamente, é o corpo sutil. O 7º corpo, chamado de corpo atímico, que tem a ver também com o chakra, 7º chakra, o chakra da coroa, porque ele fica como uma coroa, uma auréola especial no alto da cabeça. Conforme mais iluminada a pessoa, mais alvíssimo, mais forte é esta luz, que é do 7º corpo, corpo também causal ou atímico. Corpos causais começa do corpo mental superior para frente. Corpo mental concreto são de pensamentos do dia a dia. Mental superior, como eu já falei, sua filosofia de vida. Isso é um corpo causal já. Corpo búdico também é um corpo causal. Ele mergulha no éter e aumenta a sua intuição quando você sabe trabalhar com ele. E corpo atímico é você vivendo o samadhi, que chama, né, o nirvana, já trabalhando o seu Deus interno. Quer saber mais sobre isso? Participe comigo do Festival de Vesak. Vamos falar isso, vamos fazer rituais para tornar o seu corpo búdico com mais luz. Você vai sair de lá com o seu corpo búdico com mais luz para atingir os seus verdadeiros objetivos. Eu estou com vocês aqui na Vibe Mundial, às quintas-feiras, às 14 horas, aos sábados, normalmente às 14h30. Porém, no próximo sábado, vai ser também às 14 horas, porque vai ser 1 hora de nossa programação, tratando de outros assuntos. Mas aqui, para fechar com vocês o Festival de Vesak, eu precisava falar do corpo búdico, que também é trabalhado nesse festival para o bem de todos. Todos saem com uma energia especial. Venha participar então. Liga para os telefones que eu acabei de falar para vocês. Entra no podcast da Vibe Mundial. Entra lá em Vanderlei Paz Oficial para que você não perca nessa lua cheia de Touro, que vai entrar na segunda-feira, no dia 12. Portanto, um dia da lua,
um dia para você trabalhar suas intuições, mas nas vésperas da chegada dessa lua cheia, que é no dia 10, que nós vamos comemorar o nosso Festival de Vesak. Quando estou aqui ao vivo com vocês, como hoje, você pode aqui ligar para a Vibe Mundial, né, com telefones 3171-0221 e fazer uma pergunta ou contar uma experiência sua, ou então você pode escrever para o WhatsApp para que eu te mande por escrito, né, alguma coisa que você ficou com curiosidade, alguma coisa que você já estuda, e o WhatsApp é o 97-333-8866. Sempre nós tratamos aqui de um assunto do alto esoterismo, mas que tenha importância e utilidade para a sua vida diária. Então, ritualizar nossa vida é de extrema importância para a nossa vida diária. Isso tem a ver com o arcano número 5. Ritualizar a vida é deixar de ser uma máquina, somente, ou pior ainda, engrenagem de uma máquina que não para, onde você se sente triturado nessa máquina, tendo que correr atrás do tempo, não tendo quase espaço para você mesmo, por maior que seja a casa que você mora. Então, para sair disso, você precisa ritualizar a vida. Os pássaros ritualizam a vida deles quando eles se reúnem nas árvores, 6 horas da tarde. Já viram aquelas reuniões de pássaros nas árvores, 6 da tarde? Você tem que passar com cuidado ali, porque às vezes até abrir o guarda-chuva cheio de pássaros na árvore. Pela manhã, o sol se levantando no horizonte, os pássaros já cantando. Isso é ritualística. Os rituais de acasalamento que os animais fazem, as próprias flores, as estações, é o verdadeiro ritual da natureza. E o ritual do Festival de Vesak, que é para iluminar o seu corpo búdico, extremamente poderoso. Fica aqui reforçado o nosso convite, será um prazer estar com vocês, responder algumas perguntas, que você participe do ritual e consiga dar uma guinada a partir dessa participação. E agora, vamos para a nossa mentalização final. Elevando o pensamento à luz, no alto de nossas cabeças, que é Deus em nós. Disse o Senhor Elohim: no princípio, haja luz, e a luz se fez.